Irmão sem misericórdia. Eu tenho sentar lá atrás do que poupar a voz do irmão. Tá bom, gente, na aula passada a gente já tinha pincelado um pouco sobre salvação. A gente vai começar a entrar agora mais de maneira mais incisiva aí, né, no tema. Mas a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema é que agora a gente vai começar a pisar em solo sagrado. E solo sagrado, a gente tem que tirar a sandáliazinha do nosso pé e ir cautelosamente, humildemente, porque a gente vai falar de temas maiores do que nós. Até agora a gente estava falando sobre pecado. Pecado a gente conhece, pecado a gente tem mais autoridade para falar. Aliás, se parar para pensar, pecado eu acho uma das poucas coisas que a gente tem absoluta autoridade para falar. Mas salvação é um terreno muito misterioso, porque faz parte da majestade do Salvador não precisar prestar conta de como Ele nos salvou, entende? Ele nos dá pistas, Ele nos dá caminhos suficientes para que a gente se humilhe, se sinta responsável como filho dele, que fomos feitos, e também que a gente exalte a Ele. Mas dissecar esse tema está além da nossa compreensão. Está além da nossa compreensão. A Bíblia vai falar de coisas aqui que a gente vai ler, vai entrar, que elas são, ao nosso entendimento, elas são excludentes. Então isso teve uma causa. Porque nós temos dificuldade de conceber que certas coisas têm mais de uma causa. E tem mais de uma causa, mas numa ordem de responsabilidade, de autoridade, que para nós é um mistério, porque foge do nosso alcance. Então, assim, a gente tem que entrar com bastante humildade mesmo, eu acho que essa é a palavra, assim. De que a gente vai tocar num mistério, que é o mistério de como nós fomos e estamos sendo salvos. Então vocês não vão da minha parte, eu garanto para vocês, ouvir nenhum desprezo ou ter da minha parte nenhuma posição radical sobre alguma linha de entendimento sobre o tema salvação. Aliás, eu me incomodo quando eu pego algum material ou ouço alguém falando de uma maneira muito tão segura sobre o seu entendimento a respeito desse mistério, que ele ou ela se sentem na posição de desprezar ou atacar quem pensa diferente, entende? Eu acho que daí é que vem essas grandes discussões teológicas, de onde vem essas grandes inimizades doutrinárias, vamos dizer assim. Porque tem coisas que a Bíblia é muito evidente, é claro, mas a salvação é um mistério. E aí nós temos pontos chaves que são claros e outros pontos que não são tão claros assim. Então, eu não tenho a pretensão de dizer para vocês que sobre certos aspectos foi exatamente assim ou foi exatamente assado. Parece vago o que eu estou falando, mas a gente sabe que a gente vai entrar em assuntos como, por exemplo, Deus predestinou, sabe aquelas histórias? Deus predestinou ou a gente é que decide? A pessoa foi salva, nasceu de novo, foi marcada com o Senhor, mas aí ela pode perder a salvação ou não pode? Então, até o tema, o material que está nas mãos de vocês, nas nossas mãos, ele vai, para a gente que já estudou um pouquinho, a gente vê claramente que ele tem uma posição. Assim. Então, ele às vezes até um pouquinho fora de contexto, ele vai meter chumbo no outro lado. E aí você tem sites também, especialmente irmãos que estudam, tem a linha de teologia reformada, assim chamada, né? Que vão, ou calvinista, coisa assim, que vão também impor e quase satirizar
o outro lado, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem que só tomar cuidado, porque se você for ver, a gente vai conversar com isso depois, a Bíblia fala das duas coisas em simultâneo, e a gente não consegue precisar exatamente e explicar de maneira fechada, é isso aqui. A gente tem que realmente ver o que isso produz em nós. Se isso produz em nós arrogância e afirmações, ataques, ou simplesmente, como diz Paulo, né, quando ele fala de vãs falatórios ou vãs discussões, ou seja, vãs porque não leva a lugar nenhum. Eu acho que isso não é o propósito da escola teológica, né? A gente não vem para a escola teológica para se tornar o senhor da verdade e sair daqui com armas para tacar chumbo em outros irmãos, entende? De maneira alguma. A gente vem aqui para nos expormos aí a essas verdades maravilhosas, ainda que algumas misteriosas, e ver que fruto que isso vai produzir na gente, entende? Então fique à vontade para perguntar, porque eu vou ficar muito à vontade para dizer, irmão, eu não sei. Realmente eu não sei, tá? E então sinta-se seguro de que quando eu não souber eu vou falar assim, eu não faço ideia como é que Deus fez nesse particular, mas que isso não produza incômodo na gente, né? Mas isso produza realmente o que deve produzir, porque se Deus fez uma coisa ao ponto de mostrar em parte e em parte ser mistério, foi para que exatamente esse grau de revelação produzisse em nós temor a Deus, humildade, porque Ele é Senhor e Ele revela o quanto Ele quer. Como eu disse, Ele não precisa prestar conta de tudo que Ele faz. Se Ele prestasse conta, a gente também não ia entender, porque, né, quem conhece a mente do Senhor, né? Então eu prefiro versículos como o Salmo 139, quando o salmista fala, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não posso atingir. E ele está falando o que lá no Salmo 139? Está falando que todos os dias dele foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Mas ao mesmo tempo ele diz que se ele tomar a decisão de tomar as asas da alva e fugir e tomar caminhos longe de Deus ou buscando distância de Deus, até ali o Senhor está. E até ali a sua mão o guiaria. Isso é um mistério. Como é que Deus governa a nossa vida? Como é que Deus salva e governa a nossa vida? Isso é um mistério. Mas então como é que eu posso decidir e ser responsabilizado por isso? Porque as minhas decisões vão acarretar responsabilização. Deus vai tomar conta do que eu fizer, do que eu decidir. E ao mesmo tempo, antes que eu decidisse, Ele já tinha escrito. Mas não é assim que Ele já tinha visto. Ele já tinha escrito. Então é mais do que onisciência, né? Presciência. É algo que eu não sei explicar. Como é que essas coisas caminham aí juntas. Mas tal maravilhoso, o conhecimento é maravilhoso demais para mim também. Eu não posso atingir. Por mais que eu me esforce, por mais que eu... Então eu não quero desestimular os irmãos a estudar, mas sonda sempre o coração para que a gente vá vendo o que isso produz na gente. E aí eu queria começar essa aula falando um pouquinho da minha experiência pessoal. O que produziu para mim estudar ou sofrer o impacto da martiologia e da soteriologia na minha vida. Eu nasci num lar cristão, mas só aos 17 anos que eu comecei a ter realmente uma experiência com Deus, assim, né? E foi numa época que meus pais já eram missionários já há 4 anos, quando eu conheci Jesus, missionários a tempo inteiro, vamos dizer. E foi quando o Senhor nos chamou para ir para Portugal, isso foi no ano 2000. E nós fomos para lá, e você sabe que a igreja em Portugal, infelizmente, ela é muito carente, né? Nós morávamos em Vila Nova de Famalicão, que era uma cidade no norte de Portugal, onde não tinha uma igreja evangélica na cidade. Eu falava que era evangélico, o pessoal perguntava isso lá em 2000, lá em Famalicão. Perguntava se era uma seita, o que era o evangélico, o que era. E eu falava que Jesus
falava de Jesus e tal, o pessoal falava, isso daí é da Universal do Reino de Deus, né? Porque a gente sabe que eles quiseram comprar alguns teatros em Lisboa e Porto e eles extorquiram pessoas. Então a gente está bem vacinado que brasileiro falando que Jesus é bom vem para roubar dinheiro da gente. E até explicado aí que o sim de Porto não era tomado, estava levantado uma muralha intransponível, né? Então eu tinha que pegar, assim, eu tinha que viajar quase 1 hora para conseguir chegar numa outra cidade onde tinha uma igreja batista. Então lá onde a gente passou para ajudar a igreja e fomentar o evangelismo, lá eu pude me envolver muito com muitas coisas no ministério. Lá eu comecei a pregar, não pregava, lá eu comecei a cantar. Você vê o nível da carência. Então lá a gente começou a fazer teatro, lá a gente tinha que tirar a oferta, abrir o culto, fechar o culto, fazer tudo. E isso daí, no vermezinho chamado Tércio, lá em Portugal, produziu um orgulho nele. Porque a gente é assim, a gente não precisa de grandes coisas para se corromper. E eu comecei a achar assim que realmente eu era o melhor crente que eu conhecia. Também, né? Não era difícil, né? Quando eu era um dos 1 ou 2 crentes, mas já era suficiente para ter alguém para ultrapassar, né? Então, eu lembro assim que eu tinha um conceito do seguinte: Deus, ele fez um movimento de me salvar, porque quando ele tinha me salvado aqui no Brasil, foi uma experiência, uma longa história, não quero desfocar, mas foi uma experiência onde eu ia cometer suicídio e ele me salvou de maneira sobrenatural. Estava possesso. Então, eu pensava assim, não, realmente Deus, eu amo o Senhor, mas se ele não intervisse de maneira miraculosa, naquela noite de 19 de maio, eu teria morrido. Então Deus claramente quis me salvar, eu não posso negar isso. Porque quando eu escolhi ele depois que eu caí em mim e vi que eu estava prestes a cometer suicídio e o Senhor me empurrou. Entende? Me empurrou para dentro lá. Então, eu não conseguia negar assim. Eu achava estranho que alguns cristãos falavam assim, não, porque você é que tem que tomar a sua decisão. Porque eu sabia que eu era salvo, eu estava vivo, respirando e ouvindo eles falando aquilo, porque Deus tinha, de uma maneira sobrenatural, agido em meu favor. Quando ele não tinha agido, tem muitos outros que tinham se jogado e morrido. Só que a minha interpretação, porque verme pecaminoso, era a seguinte: Deus não foi bobo de não me ter no time dele. Então, eu sabia que eu ia influenciar muitos, que eu ia dar muito fruto. E na onisciência dele, ele disse, eu estou montando o novo time do Barcelona Gospel e eu quero aquele atacante. Comprou meu passe. E aí, quando eu cheguei no Brasil, aí a gente estava fazendo evangelismo com música, com teatro, e aí vinha gente de longe para ouvir a gente, e isso começa a mexer com o ego da gente. E aí de repente o Senhor subitamente, vamos dizer assim, o bonde a todo vapor lá em Portugal, e o Senhor subitamente intervém de maneira evidente e nos diz que é tempo de voltar para o Brasil. Isso começou a falar comigo, antes de falar com meus irmãos, com meus pais. Ele veio diretamente e falou para mim que eu tinha que romper com tudo que eu estava vendo lá e sair de lá e vir para o Brasil. Bem, a minha leitura dos fatos naquele momento foi o seguinte: para a dimensão do que Deus tem na minha vida, Portugal é muito pequeno. Porque talvez eu tenha que ir para o Brasil ganhar fama para voltar para Portugal com mais força. Gente, era bem exatamente essa minha linha de raciocínio. Como é que pode, né? Os anos dão alguns benefícios para a gente se olha e se enxerga melhor do que quando a gente está vivendo aquele momento. E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor quer que eu volte, o Senhor vai me dar passagem de avião e emprego antes de eu sair daqui. E foi assim. Ligou uma pessoa que era conhecido do meu irmão, mais velho, que morava no Brasil, e disse, olha, eu sei que você tem um irmão que está em Portugal, Deus está me incomodando, eu preciso dormir. Então avisa para ele que se ele quiser vir embora, a passagem está paga. Coisas assim.
E aquilo ali, os sinais de Deus, só me davam mais certeza de que realmente eu era especial. Porque num avião com 300 pessoas, quem tinha ganhado uma passagem de Deus para ir aonde a vontade dele estava chamando? Eu devia ser muito especial. E quando eu cheguei no Brasil, eu lembro assim que eu estava assim, só atento para ver que porta que Deus ia abrir, como é que Deus ia fazer, sabe? E aí eu comecei a ir numa pequena comunidade lá em Maringá, onde tinha alguns irmãos muito sérios na palavra, e eles estavam falando sobre pecado e salvação. E eu lembro que ali Deus começou a tirar a máscara do meu olho, da minha cara, das vendas do meu olho, e começou a me fazer com que eu me enxergasse que Deus só tinha me arrancado de lá porque eu estava totalmente podre, totalmente enfermo pelo câncer do pecado e do orgulho, totalmente anestesiado porque estava nisso, no meio ou envolvido com as coisas do ministério, que a gente maquia daí as enfermidades falando que é de Deus, que glória a Deus, mas lá dentro Deus sabia o que eu vivia. E ele foi um ato de poderosa misericórdia, ele ter me arrancado de lá e ter me trazido aqui, me colocado na frente do raio-x e mostrado minha podridão. Irmãos, isso foi tão forte, que teve cultos em que 15, 20 minutos depois do culto acabar, eu não conseguia nem levantar da cadeira. Não assim, falando em línguas, cheio de espírito. Simplesmente humilhado diante da palavra de Deus. E uma das coisas que falaram lá pra mim é o seguinte: Deus escolheu você, porque você sozinho jamais teria a menor das capacidades para se achegar a Ele. Mas agora que você fez isso, você é responsável. E aí eu comecei a ver que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, as coisas desprezíveis e aquelas coisas que não são, porque nelas Ele exalta quem Ele é. E que Deus não precisava de mim, que Ele era suficiente nele mesmo, e que Ele seria totalmente justificado se nunca ouvisse a menor e a mais simples das minhas orações. E esse convencimento foi muito forte. E eu lembro que eu comecei eu chegava em casa, dobrava meu joelho e só chorava e dizia assim: Senhor, por que o Senhor me deu a chance? Quando tinha gente muito melhor moralmente do que eu, que não teve essa chance. O que eu tenho... Entendeu? Virou daí o disco. Aquilo que produzia orgulho começou a produzir cada vez mais quebrantamento em mim. Porque se eu não era capaz de nada sozinho e Ele estendeu a mão para mim, isso era muito humilhante para mim, mas muito glorioso para Ele ao mesmo tempo. E esses irmãos dessa comunidade, eles eram irmãos que tratavam sobre... Era uma comunidade calvinista. Entende? Então, ao mesmo tempo que aquelas ministrações, algumas delas, mais me quebraram, em alguns jovens da época, serviu para eles mais se exaltar. Entende assim? Ao mesmo tempo que quando eles me diziam assim, a Bíblia fala que Deus nos predestinou nele antes da fundação do mundo, sendo que nós não temos nada, aquilo ali me humilhava. Porque eu pensava assim, gente, se eu tivesse algum valor, eu teria como ter feito alguma coisa. Mas se foi Ele que fez tudo isso daí, porque me amou, sabendo que eu era podre, é porque eu não tinha nada que pudesse fazer por Ele. Então esse Deus é muito glorioso e eu não entendo esse amor. E ao mesmo tempo, eu sou muito baixo. Mas essa minha baixeza só aumenta a glória dele. Ao passo que nos outros falavam assim, então Deus me escolheu, claro, porque realmente eu sou o cara. E eu posso fazer o que eu quero, porque se Ele me escolheu, é para sempre e eu não perco a salvação. Então eu acho que a verdadeira ou a pior doença, quando a gente começa a lidar com as doutrinas bíblicas, sejam aquelas que nós estamos mais acostumados, que é a responsabilidade humana, seja naquelas que nós estamos menos acostumados, mas que outros irmãos creem e dão mais ênfase, como é o caso da doutrina da eleição, da predestinação. Eu acho que o perigo está muito mais em nós do que nelas.
é o coração de como nós lemos elas, lidamos com elas, queremos especulá-las para ver de que maneira ou que benefício a gente pode arrancar daquela compreensão. Então, quando alguém pensa assim, mas eu quero saber, perde ou não perde a salvação? Por que você quer saber? Porque você quer entender uma doutrina, ou porque às vezes por trás disso existe um senso de desejo? Não sei se não perde e eu não sei. Entendeu? Uma malandragem? Então, assim, a gente tem que cuidar com que coração que a gente vai para essas leituras. Porque isso é realmente perigoso. Muito perigoso. Então, gente, talvez eu citei algumas coisas aqui que vocês não estão acostumados, pode ser até meio, mas como assim um cara acredita nisso? O que esse cara pregou com esse cara, né? Mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí no decorrer aí. E não necessariamente hoje, porque é mais uma aula de introdução e a gente vai voltar ali. A gente vai falar um pouquinho sobre esses temas, tá? Eu peço a colaboração de vocês. Ter um entendimento, questionamento de versículo, a gente vai junto estudar. Às vezes tem mais de uma interpretação possível, tem. Mas eu queria de vocês, assim, primeiro, não precisa suspeitar de mim, de dizer qual é a dele, sabe aquela coisa assim? Qual é a desse professor? O que ele vai querer convencer nós? Porque realmente eu creio que o homem vai ser justamente responsabilizado por ter dito não ao Senhor. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, e morto, ninguém pergunta para o morto se ele quer ressuscitar ou se ele aceita ressuscitar. Se perguntasse para o morto se ele aceita ressuscitar, o pastor José teria dito não. Então é um mistério, porque você tem responsabilidade ao mesmo tempo que a glória é de Deus, porque é Ele que agiu em você. Em mim. Então, não sei explicar. Primeiro, não sei. Mas eu vou pregar a Bíblia inteira. Porque a gente vai ver na história da igreja que especialmente não, mas frequentemente, no meio acadêmico, muitas vezes se posiciona, os professores, a escola se posiciona numa determinada linha para poder ensinar com firmeza, entendeu? Então, assim, se você estivesse numa escola de cariz aí arminiano, Assembleia de Deus, quadrangular, mais Deus é amor, as batistas mais modernas, eles estariam ensinando para vocês na aula de soteriologia, dizendo, entendeu? É você que tem que decidir por salvação, Deus está chamando e é você que tem que dizer sim ou não. E mesmo depois que você dizer sim, você tem que se esforçar e fazer as boas obras para que os homens vejam que vocês são filhos de Deus. Tudo isso está na Bíblia. E se você estivesse numa escola presbiteriana, batista tradicional, das antigas, algumas comunidades calvinistas que temos no Brasil, eles iam dizer o quê? Você não fez nada para ser salvo, é Ele que te buscou, é Ele que te salvou, é Ele que te lavou, é Ele que tu não perguntava por Ele, mas Ele foi ao teu encontro, Ele se revelou quando você não perguntava para Ele, Ele te deu vida estando você morto nos seus pecados e delitos, então a Ele toda a glória, só a Ele pertence a glória, você não está aqui por mérito seu, porque quando você quis decidir foi Ele que tinha gerado e você tanto querer quanto efetuar. Assim, gente, o que eu fiz? O meu movimento foi, eu nasci no arminianismo, fui até o calvinismo, blefei com o hipercalvinismo e depois voltei e hoje estou na Resgate. O que é Resgate? Não sei. Segundo não sei. Não sei. Segundo não sei da aula. Entendeu? Mas eu aprendi que eu preciso abraçar a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. E é humilhante para mim ter que chegar aqui para vocês e dizer assim, gente, eu não sei exatamente como isso funciona, a gente vai explorando. Mas eu preciso ensinar isso daí, porque senão eu vou estar suprimindo alguma palavra da Bíblia.
Então, por exemplo, os arminianos, eles falam que é você, porque Deus quer a salvação de todos, usando lá 2 Timóteo 2,5 e outros versículos. Eles não sabem, por exemplo, como explicar Atos 13:48, que diz que foram salvos todos aqueles que estavam destinados à vida eterna, como Paulo pregou. Como assim? Entendeu assim? Parece que eles nunca mencionam esses versículos, só mencionam aqueles. E esses nunca mencionam os outros, só mencionam estes. E aí começa a... E aí chega em Romanos 9 e fecha o pau daí, né? Vasos de honra, desonra, porque ele escolheu uns para honra, outros para desonra. Nossa, daí fecha o tempo. Entendeu? Mas eu não estou aqui para fechar o tempo e eu vou dizer para vocês que eu acredito nos dois. Por isso que eu acho que hoje eu digo que não sou calvinista nem arminiano. Que um exclui o outro e eu não posso excluir. Mas você, então me explica. Eu não sei explicar também. Eu creio. Eu creio que Deus é justo para equilibrar isso daí. Fazer a coisa funcionar com justiça, para que a glória seja dele, sem tirar a nossa responsabilidade e fazer com que nós sejamos robôs. Amém? Por isso que eu nunca vou dar aula numa mega faculdade batista, presbiteriana, também nem quero, né? Porque eles exigem, né, um posicionamento doutrinário. Mas talvez a doutrina em si não possibilite um posicionamento, mas um abraço dela inteira, por mais que a gente não saiba dissecá-la. Então tá, gente, vamos falar um pouco agora, sair um pouco desse tema aí de soberania de Deus, até porque os assuntos, os alunos mais polêmicos acabaram de entrar na sala. Vamos fechar agora esse assunto. Vamos para outro. Uma próxima aula, que eventualmente eles saírem da sala, a gente volta a falar do assunto, tá bom? Vamos falar um pouquinho da cruz de Cristo. Então assim, ó, a gente esteve estudando o pecado e a gente viu que... Deixa eu ver que horas são. A gente esteve estudando o pecado e viu qual é a gravidade do pecado. E a gente viu que o pecado, ele é uma coisa assim intolerável pelo Deus Santo. Deus é santo e e diante do pecado, ele tem uma reação de acordo com quem ele é. Qual é a reação? Pergunto para vocês, qual é a reação do Deus Santo diante do pecado? Repulsa. Isso. Repulsa, por isso que a Bíblia inclusive usa essa imagem clara de dizer: vomitarei você da minha boca. Isso é repulsa, né? Repulsa no sentido também de que é como se o pecado fosse um mau cheiro que sobe e fede até ele. Que é a imagem que ele diz lá quando ele conversa com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando diz: o pecado deles subiu até mim. Como se aquilo assim, sabe? Aquela podridão subisse assim. Fala também de indignação. A Bíblia usa muitas vezes a imagem da provocação, viu? Como se Deus tivesse sido provocado. Porque o povo de Israel durante 40 anos me provocaram no deserto, né? Então o que é esse provocar? Não é a provocar para brigar, então Deus se descontrola e sai, né? Não, mas é uma reação de indignação. Em uma palavra, a reação do Deus Santo ao pecado se chama ira. Ira de Deus. É a coisa que menos se fala hoje, né? Ira de Deus. Difícil ver alguém no púlpito. E eu acho que o Senhor talvez esteja apontando um caminho aí pra gente. É muito raro você ver alguém num culto de família subindo lá no púlpito à noite e falar sobre a ira de Deus. Porque para nós, ira de Deus é a caricatura de um Deus que solta raios. É a caricatura de um Deus assim mitológico
Porque os deuses mitológicos sempre estavam chateados, né? Sempre estavam chateados. Então, e não só os deuses mitológicos, né? Os deuses em geral do paganismo, eles sempre estão desagradados. Então, mas o desagrado deles não tem a ver com a justiça, necessariamente. O desagrado dos deuses pagãos e dos deuses indígenas, dos deuses aborígenes, dos deuses das mitologias, é sempre um desagrado porque ele não está sendo devidamente mimado ou bajulado. Então, você tem que fazer o quê? Alguma oferenda para ele, um presentinho para ele, para subornar ele, ou para bajular ele, ou para fazer ele ser mais teu amigo, ou seja, um suborno. Então, as oferendas dadas aos deuses são sempre para aplacar a irritação deles, porque os caprichos deles não estão sendo atendidos. Totalmente diferente do que acontece com Deus. Porque quando o Senhor estabelece o sacrifício, por exemplo, isso foi bondade dele. Porque o pecado é o que? Exige punição, que um Deus santo reage como punição de morte. Antes de nós pecarmos, o Senhor já avisou. Mas nós pecamos, então Ele, na sua bondade, substitui a penalidade de cair, em vez de cair em nós, cai sobre um terceiro. Então, a natureza do sacrifício de Jeová é totalmente o oposto da natureza egoísta, bajuladora, de suborno, de capricho dos deuses pagãos. Porque nessas falsas religiões, o ofertante, ele está ali pagando alguma coisa, tipo assim, tá entendendo? De fato é meio que uma troca. Ele está assim, ele está bajulando, ele está puxando o saco daquele Deus, né? Mimando aquele Deus para ver se aquele Deus deixa de ficar emburrado com ele e manda chuva para a lavoura dele. Mas ele também não sabe o que ele fez errado. Ele nunca sabe se ele está agradando ou desagradando, porque de repente teve uma briga lá no céu entre os deuses e ele ficou irado lá. Então você sempre tem que estar bajulando e pagando. Então aquele sacrifício é um sacrifício para você. E aí você vê que o Deus dos judeus, os hebreus, vamos dizer assim, ele discerne totalmente, cara, porque existe bondade dele em dar para você uma opção para você não receber a descarga merecida da ira dele sobre o seu pecado. E você sabe o que desagrada ele, porque ele colocou a lei dentro do seu coração, né? Através da consciência, através do senso de justiça, que é uma coisa comum a todas as sociedades, através do senso de ingratidão, que provoca repulsa e indignação dentro do maior pecador. Então, se essas coisas elas são comuns a todas as eras, a todos os lugares, a todas as culturas. Se você faz o bem para alguém e a pessoa vem te apunhala pelas costas, não tem uma sociedade que aplauda isso. Porque existe uma balança de justiça dentro de nós que diz que aquela pessoa que fez o que era bom para outra, ela também merecia igual paga. Então essa balança moral dentro de nós, ela pode ser destruída, mas todos nós temos ela. Ela pode ser danificada, ela pode ser viciada para justificar o nosso pecado, para doer menos em nós. Isso daí é a graça comum de Deus, como a gente já falou lá atrás. Então, gente, você vê que o pecado, ele exige satisfação, né? Porque esse Deus irado, ele vem buscar o quê? Satisfação pela injustiça cometida. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre satisfação. Você vê que Deus exige satisfação. Por que ele exige satisfação? Porque ele é santo. Então, é muito sério quem Deus é. Deus é tão santo que até quando ele vai amar, ele precisa amar de maneira santa. Entendeu? A santidade é um atributo que toca tudo o que Deus é.
todos os seus demais atributos. Então, não tem assim, Deus é amor, mas Deus também é santo. Não, o amor dele tem que ser santo também, senão não é amor dele. Ele não pode deixar a santidade dele de lado em função do amor dele. As duas coisas são intrínsecas, né? Então, o pecado, como a gente falou, ele gera a ira de Deus. Não é uma ira de acordo com o que ele não é. Mas porque ele é uma autocoerência de Deus. Ele se irá diante do pecado. Nós não, né? Nós, quando a gente se ira, a gente deixa de ser a gente. A gente se ira e desparafusa lá, fica nervoso, e aí a gente se afasta de quem nós somos. Deus não. Deus, ele se ira exatamente porque ele é ele. Não sei se dá para entender isso, né? Mas ele é ele. Ele seria assim uma confusão moral universal se Deus simplesmente não sentisse ira diante do pecado. Mas essa ira não é uma ira descontrolada, pelo contrário, é Deus sendo mais ele. Ou seja, Deus sendo mais santo e reagindo contra o pecado. Então a gente pensa em, Deus irou e saiu chutando tudo. Não. Romanos 1. Não, Romanos 1. Deus vê a iniquidade e manifesta do céu. Por quê? Porque ele deu chances, ele deu revelação da natural de quem ele é, senso de justiça. Então os homens ignoram tudo isso e vão atrás das suas corrupções. Então Deus se ira e se manifesta. Mas, você falou da ira, né? Então Deus se ira e mostra que ele é santo. Sim. Aí eu discordo de você. Você falou que a gente se ira e mostra, a gente como é que é? Te ira e se afasta de quem a gente é. É isso? Eu acho que não. A gente mostra quem realmente a gente é. Pecador, falho, controlado. Sim. Acho que a ira, ela é igual, Sim. Né, para Deus, né? Deus se ira e ele mostra que ele é. Sim. A gente se ira e mostra o quão frágil, né? É egoísta. Sim. Pecador a gente é. Os nossos motivos de ira já são... Isso. Exatamente. Mas Deus se ira pelo pecado. A ira, lá em Efésios fala, não se põe só sobre a sua ira, né? É a ira contra o pecado. Né? Então, quando você vê, de repente, alguma pessoa que se diz cristã e sabendo que aquilo é correto e não fazendo, você se ira contra aquela coisa. Não, irmão, não pode se irar contra aquela pessoa. Não, você se irou contra o pecado daquela pessoa. Sim. No intuito de disciplinar, e não no intuito de jogar o raio, que nem você citou, né? E a ira de Deus ela é diferente, ela é na questão de disciplina, né? Jesus chegou lá no templo, estavam vendendo feijão, mercadores lá. Ele montou um chicote de cordas e expulsou lá. Jesus se irou. Ele se irou, mas é uma ira que a Bíblia permite. Essa é a minha opinião. Sim. É que assim, nós frequentemente nos iramos com coisas, como é que eu vou te falar assim, não necessariamente com aquilo que provoca a ira de Deus. Aí é que está a nossa... Não está sincronizado, né? Não está sincronizado. A gente se ira porque eu estava na fila de trânsito e o cara veio pela faixa do ônibus, cortou 10 carros e entrou na minha frente, entendeu? Mas eu fiz isso outro dia. Quando eu saí da loja e vi que ninguém me deu lugar e aproveitei e dei uma aceleradinha também, né? Então assim, a gente só tem que cuidar com isso daí, porque de fato a nossa ira é porque assim, no sentido, André, que o pecado ele nos torna assim, o pecado faz com que o homem seja menos homem, no sentido de humanidade que Deus criou, entendeu? Então a ira pecaminosa, ela afasta você da humanidade que Deus te chamou e bestializa você, né? Faz você ser irracional, por exemplo, faz você ser agressivo, faz você virar um animal instintivo mesmo, assim, cego, né? E naquele momento você está sendo diferente, entendeu assim, daquilo que você naturalmente foi feito para ser, né? A imagem de Deus. Nesse sentido que você se afasta de quem você é. E a ira de Deus não, a ira de Deus, quanto mais ele se ira, mais ele mostra de fato qual é a essência dele, que é a pureza e a santidade. Alguém? Oi? Não, é que esses dias eu ouvi algo parecido com isso que o André
Júlio acabou de colocar que, na verdade, assim, nós agimos como nós gostaríamos de ser, né? Ou seja, a gente age racionalmente como a gente gostaria de ser, mas nós, aliás, como a gente gostaria de ser, mas nós reagimos, que no momento de ira é uma reação, né? Nós reagimos como nós verdadeiramente somos, ou seja, pecadores, né? Com raiva. Com certeza, gente. Quando você pisa no carro da pessoa, você vai ver um pouco mais do que está lá dentro dela, né? Mas ao mesmo tempo, isso nos leva além, né? Quando a gente fala assim, eu saí de mim, né? Fiquei irado e saí de mim. Né? Então tem essa característica também. Irmão? Theo, oi. Nos dias de hoje, quando nós falamos na ira de Deus, o que nós vemos? O que eu vejo? Eu não vejo assim. O que é a ira de Deus hoje? Que Deus deu o livre-arbítrio, né? Então, de uma certa forma, dá a entender um pouco assim que Ele não vai se irar contigo. Te deu liberdade. Você pode fazer o que quiser. Se quiser adorar, você adora, senão não. É que assim. É que a ira de Deus não é só quando Deus traz exatamente julgamento na terra. Mas fala do que Deus é e aquilo que Ele faz em prol daquilo. E o que Ele faz em prol daquilo nem sempre se manifesta em juízo presente. Entende? Vai chegar o dia do juízo onde Ele vai, vamos usar esse termo assim, vai vingar toda a injustiça que foi cometida. Então, essa manifestação da ira de Deus, que é chamada de juízo, ela vem em juízo que julga e pune. Ela não foi plenamente manifesta ainda, porque ela vai ser, ela vai transbordar o copo, vai chegar na medida no tempo de Deus, que Deus já determinou para isso. Por isso que o Apocalipse é um livro de juízos, que Deus começa, é a promessa, o Apocalipse revela para nós que vai chegar um tempo em que Deus vai pagar, assim, vai fazer pagar todo o juízo merecido ao pecado e ao diabo. Agora, ele, Deus se manifesta de muitas maneiras. Se manifesta quando, por exemplo, Ele nos entrega aquilo que nós queremos de errado, que é o que o Romanos 1 vai falar. Então, nem toda a ira de Deus se manifesta num tsunami ou numa cena apocalíptica, mas simplesmente a ira de Deus, muitas vezes, ela se manifesta em Deus permitir você seguir o que está dentro do seu coração. Você ser dono de você mesmo, desenfreadamente. Porque isso por si só já nos condena, já causa dano para nós. Entende? Romanos 8 tem aquele texto, né, que diz que a ira de Deus é a criatura e a natureza. Duas coisas. A criatura. Então Romanos 8 vai falar que toda a criação aguarda ardentemente a manifestação do gênero, aguardando a redenção, né? E aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, assim, existe também juízo de Deus sobre a natureza. Porque a natureza foi sujeita ao homem. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que também tudo que estava sob ele foi corrompido junto, né? Inclusive a natureza. A natureza não foi feita originalmente como ela é hoje. Ela não foi feita assim com malícia na natureza, com agressividade, com violência, com derramamento de sangue, mas o pecado manchou ela também. Inclusive a catástrofes naturais mesmo, além de tudo que era a natureza. Mas haverá redenção, assim como haverá redenção para nós, haverá redenção também para a natureza. Aliás, quando os filhos de Deus começam a se manifestar, começa já a haver redenção. Embora de maneira local, às vezes. Acho que a irmã tinha levantado a mão. Eu não quero fugir do foco, mas é só porque o Luiz Carlos falou do livre-arbítrio, e essa é uma questão que, para mim, eu estive pensando muito esses tempos atrás nessa questão do livre-arbítrio, e eu não sei se eu cheguei a uma conclusão certa. Então, para mim, o livre-arbítrio, a conclusão que eu cheguei é
para a salvação, ou seja, se você escolhe seguir o Senhor ou não, porque depois que você escolheu servir ao Senhor, eu acho que esse livre-arbítrio não tem mais essa... Você vai fazer aquilo que está na palavra, aquilo que agrada ao Senhor. Eu acho assim, você já não vai mais ter muito esse livre-arbítrio. É uma questão que eu estive pensando e eu não sei se a minha conclusão está certa, sabe? Mas vamos ver nas próximas aulas. Acho que vai ter que cortar as férias para poder falar. Livre-arbítrio, Sérgio-arbítrio de Lutero. Já falando de livre-arbítrio, nenhum arbítrio. É que é bem amplo isso daí, irmão. A gente vai ver isso daí. Porque você pode fazer a vontade de Deus de mais de uma maneira, né? Ele fala para você orar e ele fala para você pregar. É isso. E aí? Então tá, gente. Então só voltando aqui para a gente concluir. Querem fazer a pausa? 9h15. Se alguém quiser, eventualmente, pode ficar à vontade, então, tá? Vai. Ó, então, gente, o pecado exige o quê? Satisfação. Entendeu? Ou seja, alguém tem que satisfazer a quem? A Deus. Tá? Deus merece satisfação pelo pecado cometido. Por quê? Porque o pecado cometido foi contra ele. Quando Davi peca lá contra Batseba, lá no Salmo 51, que ele fala? O pecado dele diante de Deus está tão grande que ele fala assim, contra ti pequei somente. Ou seja, ele tem um encontro tão forte com a santidade de Deus, lá quando o profeta vai falar com ele, que ele entra quase num choque, fala assim, Deus, eu estava com remorso porque pequei contra o soldado, contra Urias, contra o esposo traído, mas na verdade, meu Deus, eu não estava enxergando que foi contra o Senhor. Então todo pecado, por mais que seja aqui, ó, no horizontal, ele ataca quem? Deus, que é santo. Então, o pecado precisa o quê? Ser julgado. O pecado precisa ser satisfeito, no sentido de Deus precisa eliminar ele, porque é incoerente com ele. Então, Deus exige satisfação pelo pecado. Por quê? Porque Deus é santo. Isso aqui é tão sério, gente, tão sério, isso é inegociável. E aí a gente vê que muita gente está parando de falar sobre a ira de Deus, parando de falar sobre a santidade de Deus, porque quer fazer uma compensação histórica da ênfase na pessoa de Deus. Você sabe que durante muitos séculos as pessoas fizeram assim, ó. Aqui é a torre, vamos dizer assim, da santidade de Deus. Aqui é o gráfico, né, do amor de Deus. Então, historicamente falando, vamos dizer assim, houve ênfases diferentes ao longo da história, ou ao longo do meio evangélico, cristão, enfim. Então, teve lugares e épocas que estava assim o gráfico, né? Muita ênfase na santidade de Deus, e pouca no amor dele. Então Deus era um cara severo, era um cara que, meu Deus, você estava pecando, você era um pecador, e a ira de Deus e tal, e ficava nessa daí, entendeu? E não se falava praticamente do amor de Deus. Então as pessoas, meu Deus, na Idade Média a pessoa ia construir um templo de Deus, ela ficava tão aterrorizada com esse Deus que ia cair em cima dela, que ela fazia um templo gigantesco, porque ela não era ninguém, Deus ia simplesmente derramar de uma hora para outra a calamidade em cima dela, porque Deus era santo e podia fazer isso. Aí, você vê que ao longo dos anos, parece que, eu te digo ultimamente em especial, parece que está invertendo a coisa, né? Então tá assim, ó. Deus é santo, lá na música a gente fala, tu és santo e tal, entendeu? Porque Deus é um cara limpinho, não é um cara que não se suja, não é um cara sacana, olha só. Mas o negócio é o seguinte, cara, Deus é amor. Especialmente depois o discurso, né? Especialmente depois da cruz de Cristo lá, cara, onde ele pagou todos os pecados e tal. Então agora, estamos na época da graça, Deus é amor, cara. Deus é amor, entendeu? E a gente tem que mostrar para os pecadores, as pessoas que estão lá fora, a gente não pode afugentar essas pessoas, entendeu? Dizendo que Deus é santo e falando verdades contra o pecado delas, porque aí vai afugentar essas pessoas. As pessoas têm que ver que Deus é amor. É um discurso comum nos nossos dias ou não é?
E aí ela não vai se salvar. Daí ela não vai se salvar, porque daí tu vai estar colocando versículos bíblicos na cara dela e ela vai espantar, entendeu? Ela vai dizer, nossa, mas que Deus é esse que reprova o que eu faço? Ela vai se magoar com Deus e você vai perder aquela pessoa de ser salvo. Então Deus é amor, é isso que importa. E se eu me desviar e fazer o que eu quero, também, porque Deus é amor. Ele sabe que no fundo eu sou um cara fraco, mas ele sabe que no fundo e a minha mãe ora por mim também, então eu vou, Deus é amor, né? E aí a gente fica dosando isso daí. Tem lugar que é muito isso daqui, Deus é amor, Deus é amor. E Deus é santo, não vamos falar que Deus é santo, porque falar que Deus é santo é amedrontar as pessoas, é aquela coisa medieval, entendeu? É a teologia de botar medo. E aí em outros lugares não, Deus é santo, mas cada vez menos essa tendência, Deus é santo, cada vez menos. Né? Nessas duas linhas, né, eu enxergo assim, na linha que enfatiza a santidade, vai tender uma salvação por obras. E na linha que enfatiza o amor, vai tender a salvação só pela graça, embora é um dos pilares da reforma, né, pela graça, mas eu acho que os próprios reformadores, eles harmonizam muito bem fé e obras ao longo da história. Verdade, a tendência aqui é o quê? Justiça própria, porque parece que esse Deus é tão santo que não sei se Jesus garante, entendeu? Mas é o contrário, o amor acho que é o contrário, o amor, eu vou transmitir o amor de Deus, então eu vou fazer obras. Eu vejo por esse lado. Pode ser. Mas eu acho que a diferença está na porque eu acho que para salvação você está falando. Isso. Você está falando que sou salvo, então eu tenho que expressar. Por isso. O meu prisma é a salvação, e o teu é a vida cristã. Então assim, o que a Bíblia fala na verdade? A Bíblia fala isso aqui, tipo, isso aqui é o infinito, cara. Entendeu? Isso aqui é o infinito, não tem menor e maior, são as duas coisas sempre ao infinito. Então ele é eternamente amor, mas ele é eternamente santo. Então quando ele vai nos amar, né, você vai ver que dentro desse amor existe santidade, cara. E dentro dessa santidade existe amor. E o que você viu lá no Calvário, quando ele se manifestou? Você viu a máxima expressão de quem é Deus enquanto amor, e você viu a máxima expressão de quem é Ele enquanto santidade reagindo contra o pecado. Por isso que a cruz é extraordinária. Entendeu? Então assim, satisfação. Por que tem que ser satisfeito? A gente falou um pouco disso na aula passada. Porque Ele é santo. Então quando Ele foi salvar os homens, Ele não podia salvar de qualquer maneira. Ele não podia salvar os homens a despeito de quem Ele era. E Ele é santo, Ele não negocia com o pecado, nem Ele empurra o pecadinho para baixo do tapete. Isso é tão sério, gente, que a gente está acostumado a falar assim, não, porque Deus justifica o ímpio, né? Se você abrir comigo lá, por exemplo, em Romanos 5, você vê o seguinte. Romanos 5:6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu acho que estava em Romanos 4. Aqui, Romanos 4, 5. Não obstante, olha só, Romanos 4:4. Ora, para aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se tu fez uma boa obra, então Deus te deve graça. Entendeu? Deus tem que te salvar, porque tu é bonzinho. Ele tem que, porque tu fez aquilo ali, e aquilo ali é bom. Então se você é bom e fez o que é bom, Deus que é bom tem que te salvar. Ele é uma dívida, ele tem uma dívida de salvação contigo. Mas olha o que diz o versículo 5.
Não obstante, aquele que não trabalha, ou seja, que não faz o que é bom, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, qual é o nosso caso na perspectiva de Romanos? A gente era pecador, podre, morto, irrecuperável, irreconciliável, incapaz de fazer o que agradava a Deus, na nossa própria carne manchada pelo pecado. Mas Deus foi lá e justificou o ímpio. Não, mas espera aí, como assim justificar o ímpio se a gente está falando que não pode justificar o ímpio? Porque atribuir justiça, simplesmente, beleza, eu te perdoo, está tudo pago. Isso daí é algo abominável. Se você abrir a Bíblia lá em Provérbios 17:15, por exemplo, olha o que diz o versículo. Provérbios 17:15 fala o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Como assim? Então Deus fez o que é abominável? Se ele justificou o ímpio? Tem um outro versículo também, se alguém puder abrir, é Êxodo 23:7. Vamos abrir juntos. Êxodo 23:7 diz: da falsa acusação te guardarás e não matarás o inocente e o justo, pois não justificaria o ímpio. Êxodo 23:7. O que Deus está falando é que ele não ia ter alguém que é culpado, não ia fazer vista grossa e dizer, não, beleza, eu te justifico, pode ir embora. Êxodo 23:7. Então, por quê? Porque Deus é santo, ele não negocia isso daqui. Então, o que aconteceu para que lá em Romanos, capítulo 4, versículo 5, Deus justificasse o ímpio? E isso fosse graça e não abominação. Isso só foi possível que Deus justificasse o ímpio usando de graça porque alguém pagou a conta. E aí é que entra a substituição. Alguém pagou, alguém entrou, né? Substituição é o quê? Você sai e alguém entra no teu lugar. Alguém entrou no teu lugar para que essa injustiça fosse zerada na cabeça dessa pessoa, vamos dizer assim, na conta, no sofrimento, na punição daquela pessoa. E aí Deus, com justiça, porque ele já satisfez o pecado, Deus com justiça, ele pode atribuir ao ímpio justificação. Vai em paz, tua fé te salvou. Então Deus não faz isso à parte, porque ele é amor. Não. Ele faz isso daqui porque houve antes dessa justificação uma satisfação pelo pecado na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a cruz foi tão importante. Porque sem cruz, aquilo que é a nossa alegria seria uma distorção impensável da pessoa de Deus. Porque ele estaria sendo abominável ao justificar o ímpio. Não sei se está claro. Mas porque Jesus nos substitui e paga toda a conta do pecado em nosso favor, em nosso lugar, então Deus tem a justiça de Cristo. E é muito interessante isso daí, porque o pecado é Deus, é o homem querendo entrar no lugar de Deus. O pecado é a pretensão do homem querer substituir Deus. E a salvação e a justiça é Deus, de fato, se pôr como homem. Isso é fantástico, né? Maravilhoso, é lindo demais, né? É maravilhoso. Fala, mano. Ô, Theo, mas não foi por amor que Deus fez isso? Foi. Deus, por amor. Foi por amor. Foi por amor, mas como eu disse, foi por amor. Mas ao mesmo tempo, com santidade. Foi por amor com santidade. Né? Então isso, a cruz, assim, gente, é extraordinário, assim. Porque quando você vai na cruz, você vai entendendo a obra da salvação, de como o Senhor expressou ela na cruz, você sente o que lá aos pés da cruz? Amor, e você sente a santidade. Você sente que Deus ama a si mesmo
por isso satisfez a si mesmo a justiça devida. Deus ama a nós porque através daquilo Ele nos salvou, mas também você sente o quê? Toda a santidade inegociável de Deus, porque você vê o que Ele fez com o seu Filho amado. Você está entendendo? Não aliviou meu filho, então eu vou pagar mais ou menos. Não, Ele descarregou toda a ira, toda a santidade dele manifestada em juízo sobre a pessoa do seu filho. É muito maravilhoso. Agora, entender que Deus descarregou toda essa santidade sua na pessoa do seu filho, é muito importante que a gente entenda que esse Cristo não era uma terceira pessoa, tá? Não era uma terceira pessoa, mas era Deus em Cristo. Por isso que um dos versículos mais chaves das Escrituras é 2 Coríntios, no capítulo 5, que fala o quê? 5,19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Porque a gente tende a ver o drama da redenção como 3 partes, né? 3, 4 partes. Vamos pôr aqui. Então, assim, ó, quem, né? Quem estava lá? É muito importante determinar quem, né? Porque a gente tende a ver esse quem da seguinte maneira: temos o Pai, temos o Filho, temos o homem. Então, assim, quem precisa ser salvo? O homem. Quem deve pagar aquela conta? O homem deve. Quem pode? Quem pode pagar aquela conta? Quem tem bala na agulha? Deus. Deus pode. Só Deus pode. Só o homem deve. Se Deus pode, mas não deve, então ele não pode, nem deve. Certo? Porque se Deus pode, mas não é Ele que deve, vamos dizer assim, essa dívida não vai ser paga, porque essa dívida não é só uma questão de justiça, é uma questão de quem merece. Então era mais do que assim, ó, eu tenho justiça, sabe? Ó, Deus joga no colo do homem justiça, o homem apresenta justiça diante de Deus. A questão é que quem devia tinha que ser o quê? Homem. Tinha que ser os homens ou um representante de homem pagando essa conta. Mas quem pode? Deus. Então o homem sozinho, jamais. Porque ele não consegue, não pode. Mas Deus apenas lá das suas alturas, ele pode. Mas deveria ser um homem. Entendeu? Porque para morrer no lugar de um homem, tinha que ser um equivalente, da mesma natureza. Para pagar os pecados de homem, tem que ser homem. Entendeu? Essa daí é a crise do Anselmo. Vou ler esse trecho para vocês, gente, que é maravilhoso. O Anselmo tem essa noção assim, dessa situação, tá? Ele fala o seguinte... Anselmo foi um teólogo, tá? Um teólogo grego. Não, desculpa, foi um teólogo italiano. Viveu na Normandia em 1093. Então faz quase 1000 anos aí que ele passou por aí. E ele fala o seguinte aqui: não é correto Deus passar por alto os pecados não punidos, né? Deus deixar quieto. É mais do que inapropriado, é impossível, porque não condiz com Deus fazer qualquer coisa injusta ou irregularmente. Deus nada tem como mais justo do que a honra da sua própria dignidade. Portanto, o que se pode fazer? Se desejamos ser perdoados, devemos pagar o que devemos, certo? Contudo, somos incapazes de pagar, por nós mesmos ou por outras pessoas. Nossa obediência presente e as boas obras não podem satisfazer os nossos pecados, pois elas são requeridas de nós exaustivamente, de forma que não podemos salvar a nós mesmos,
nem pode qualquer outro ser humano salvar-nos, visto que um pecador não pode justificar outro pecador. Daí o dilema: o homem pecador deve a Deus, por causa do pecado, aquilo que não pode pagar. E a menos que pague, não pode ser salvo. Então a única saída do dilema humano é: não há ninguém que pode trazer satisfação a não ser o próprio Deus. Mas ninguém deve fazê-lo a não ser o homem. De outra forma, o homem não oferece a Deus a satisfação. Portanto, é a conclusão dele, é necessário que alguém que seja Deus, homem, o faça. Por isso que Jesus foi inteiramente homem para substituir os outros homens, mas inteiramente Deus para pagar a si mesmo o que ele devia. Maravilhoso, né? É preciso que a mesma pessoa que fará a satisfação seja perfeitamente Deus e perfeitamente homem, uma vez que ninguém pode fazê-la a não ser que seja perfeitamente Deus e perfeitamente homem por sua vez. Por Deus sem mácula já. Então, quando Cristo se manifesta como Deus homem, 100% divino, para ter essa santidade imaculada, para poder ter como pagar, e ao mesmo tempo representar todos os homens pecadores, comparecer com crédito em nome de todos, como sumo sacerdote da segunda ordem. Isso é maravilhoso, gente. Isso aqui é de glorificar a Deus mesmo, de joelho mesmo. Entendeu? Por isso que ele foi homem. Por isso que ele... Agora, quando a gente enxerga esse drama, a gente tem que entender que ele é composto de duas partes, não de três. Porque qual que é a nossa tendência? É o seguinte: os homens deviam. Aí o pai entendeu isso daí na santidade dele e falou assim, ó: eu não vou mandar meu filho, entendeu? Porque é o trabalho sujo. Aí Deus empurra o filho dele e desce a marreta, porque ao Senhor agradou Moisés. Então tá bom, agora tu tá lá, tu que paga essa conta, eu viro as costas, te desamparo na cruz e sai fora. Entende, sim? É como muitos falam: não, Jesus é que foi o tadinho da história. Porque o pai lá é cruel. É o que muitos pensam. O pai lá não dá pra brincar com ele, entendeu? E ele é tão cruel que ele empurrou o filho para ser empreitado, entendeu? Colocou o filho numa posição de servo e falou: te vira. Isso é uma visão distorcida. Outra visão distorcida: o pai não queria. O pai não estava muito afim, não. O pai estava afim de soltar a saraiva. Entendeu? Mas assim, o filho é muito bonzinho. Aí o filho foi lá e intercedeu. Não, calma, papai. Eu vou dar uma força. Não se irrite. Entendeu? Eu vou no lugar deles. Não, filho, você não, eu vou, eu faço questão. Eu vou, pai. Mas você ama eles, filho? Eu amo. Que tamanho que é o seu amor? E ele abriu os braços para o pai. E o pai relutantemente disse: ok, carta branca. Não foi assim, gente. Entendeu? A Bíblia diz que foi algo tramado desde a eternidade. 1 Pedro fala isso daí, que Cristo foi o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Quando Deus traçava, quando eu digo Trindade, traçava no seu conselho eterno de que maneira ele ia manifestar ao mundo a ser criado, quem ele era, foi resolvido de que ao longo da história, quando os homens então devessem, o Pai, na pessoa do Filho, no poder do Espírito, faria isso. Então, quem estava na cruz? 2 Coríntios 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, não foi três partes, foi duas: Deus e o homem. Deus
se autossatisfazendo e autossubstituindo os homens. Não sei se dá para entender. Deus pagando a si mesmo o que ele exigia, entrando ele mesmo, não uma terceira pessoa, ele mesmo na pessoa do Filho, que é um com o Pai, como ele orou lá em João 17, entrando ele na pessoa do Filho para morrer em nosso favor. Isso é muito maravilhoso, é fantástico. Então a gente não pode distinguir, dizer não, é porque o Filho é bonzinho, porque se dependesse do Pai, e nem ter essa ideia de que o Pai terceirizou a coisa, né? Não terceirizou, ele estava no Filho. Agora é claro que isso daí tem minúcias e mistérios profundos. Porque você vê que daí o Pai, ele nunca deixa de ser um filho, mas de uma maneira misteriosa. Ele faz o filho sentir a ausência dele. É muito louco, gente. Aí eu não vou dar pé, tá? É muito louco. Por quê? Porque no Getsemane, qual era a vontade do Pai, né? A vontade do Pai e a comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. Então, quanto mais você faz a vontade, mais você tem comunhão, certo? No Getsemane aconteceu uma coisa que nunca mais vai acontecer na história do universo. O Filho se depara com uma equação terrível, que o Pai suar gotas de sangue. Para fazer a vontade, ele vai perder a comunhão. Perder, entre aspas. Porque a vontade do Pai era que todo pecado cobrisse ele. E quando todo pecado cobrisse ele, Deus, porque sempre é santo, viraria o rosto. E aí Jesus, mostrando a ira, virando o rosto e despejando ira. E aí o Filho, você não vê ele reclamando e negociando nada na vida dele, vamos dizer assim, quanto homem, né? E tudo ele se sujeita, tudo. Lá em João 8:29 a galera está massacrando ele, tá, porque tu é possesso, tal. Ele fala assim, ó, o meu Pai que me enviou está comigo, ele nunca me deixa só. Ponto final. Pode falar o que quiser, pode romper quem quiser, eu e o Pai, meu Pai está sempre comigo. Essa era a segurança fundamental do Filho. E aí no Getsemane ele percebe que ele vai ter que beber aquele cálice que continha o que? A ira de Deus. E quando ele bebesse a ira de Deus, significa que naquele momento a dinâmica dos dois seria diferente, não seria rompida, mas seria diferente. Se sentiria. Mas mesmo quando Deus, o Pai, em termos de papel, vira o rosto, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Mistério. Muito louco. Então é isso aí, gente. Então, assim, ó, infinitamente amor, infinitamente santidade, porque só ele é Deus homem. Por isso que o livro do Anselmo, ali que a gente viu lá, que ele escreveu em 1093, o título do livro é Cur Deo Homo. Por que Deus homem é o título do livro? Porque era necessário que fosse Deus homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Então só ele poderia ser esse substituto, não poderia ser outro homem qualquer, porque só ele tinha as prerrogativas de ser o nosso substituto, satisfazer a ele mesmo. Então, gente, é muito, muito maravilhosa. Eu vou encerrar a aula, mas assim, ó, é muito maravilhoso a maneira como o Senhor ele escolheu se manifestar para nós, não se contradizendo em nada, não sendo ilegal, irregular, não dando um jeitinho, de maneira que nem o seu maior inimigo, vamos dizer assim, nem Satanás, que é maior inimigo, mas é incomparável, tá? Não existe um dualismo cósmico, porque Satanás é infinitamente mais fraco, né? Mas nem o próprio Satanás consegue argumentar em nada diante do que aconteceu na cruz. Porque do contrário, se Deus negociasse de alguma maneira a sua santidade, primeiro que todo mundo, o universo entraria em colapso, né? Porque se Deus deixasse de ser Deus
e não agisse com santidade, o universo se desintegrava, porque Deus não era mais Deus. E Colossenses fala que o universo só se mantém coeso porque é em Cristo. Então, se ele deixasse de ser quem ele é, não haveria átomos mais. Ele, não é nem a questão dos átomos como se desintegrar, eles não existiriam. Porque nele nos movemos e existimos, como diz Atos 17. Então, é muito louco, cara. É muito louco, gente. Sabe? Então ele vai ali e nem o diabo, que é o acusador dos nossos irmãos, pode dizer assim, você está justificando o ímpio. Você não pode agir dessa maneira para favorecer ele. E aí ele fala, o que você está falando, rapaz? O Calvário lá, está aqui a marca furada. Então o nosso advogado, não é que ele sai em nossa defesa, vamos dizer assim, levantando a mão e argumentando. Ele só levanta a mão. Uma mão atravessada para satisfazer a justiça. Ele vai falar o quê? O diabo vai se basear no quê? Então, assim, onde está, o nosso acusador e o queridor desse século? É Deus quem justifica, diz a Bíblia. Então, assim, gente, de maneira maravilhosa, ele vai lá, se satisfaz a sua própria justiça na pessoa de si mesmo, no seu filho. Assim ele aniquila o pecado. Por que daquela maneira? Porque só ele era capaz, porque quando ele quis nos amar, ele não deixou de ser santo, e na sua santidade houve também amor por nós. E de que maneira? Nos substituindo, através da substituição. Só ele, porque só ele pode. E se fazendo homem, porque só o homem devia. Então é maravilhoso, a maneira como a cruz manifesta na sua máxima potência a santidade e o amor do nosso Senhor. Ele precisava? Não precisava, e é por isso que o amor dele é tão extraordinário. Porque ele não precisava. Ele podia simplesmente ter despejado toda a sua ira santa sobre nós e nos eliminar e continuar vivendo muito bem. Mas ele, uma demonstração extraordinária de quem ele é, de eternidade em eternidade. Ele decide nos amar sem nenhuma segunda intenção, simplesmente para mostrar quem ele é e glorificar a si mesmo antes de qualquer coisa. Então a ele toda a glória para sempre. Amém. Então quando você chegar em casa hoje, dobra o joelho, dobra o joelho mesmo assim e diz assim, como Paulo falou lá em Romanos 11, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do Senhor. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele se tornasse devedor? Mas não. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória eternamente. Amém. Essa foi a conclusão que Paulo chegou. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Agora, Theo, diante de toda essa explicação do amor de Deus na pessoa de Cristo, eu aceitei Jesus numa igreja pentecostal e a gente não, naquele momento assim que o pastor faz aquele apelo, quem quer aceitar Jesus, no meio da multidão, a gente não faz a mínima ideia do significado da cruz, que é tão profundo isso, é tão tremendo, e naquele momento, assim, claro, é uma coisa maravilhosa ir lá e aceitar Cristo. Sim. Mas agora vendo nesse ângulo, meu Deus, tudo faz sentido, Sim. Se todo mundo pudesse ter essa visão amplificada, do que é a cruz. Sim. Na verdade a cruz é o cerne, de tudo. O cerne de tudo. Então, é dela que toda, é para ela que toda a história antes dela caminhou, convergiu. E é a partir dela que toda a história depois dela flui. Tudo foi o momento, foi o acontecimento mais crucial, mais chave de toda a história do universo. Ele, Deus encarnado, assumir todo o pecado, o nosso pecado, e morrer por nós de maneira livre, voluntária, e dessa maneira ele, mesmo quando humilhado, ele se
autoglorifica, né? Isso é profundo demais, né? Maravilhoso, né? A gente, quando chega para Cristo, a gente só enxerga isso daqui, ó. Ele me ama. Eu achei que não valia nada, fui ferido, fui ferida, tal, mas Ele me ama, né? Mas a gente precisa entender, se a gente entender a gravidade do nosso pecado e o quanto esse Deus é majestoso e ama a si mesmo e não pode mudar, de maneira honrosa, justa, poderosa, Ele mesmo entra e nos salva para Ele, você vai ver que é muito mais tocante o amor de Deus, em primeiro lugar, por si mesmo do que por nós. Porque se Ele não se amasse, Ele também não nos amaria. E o conhecimento do nosso pecado só faz maior a santidade e o amor dele em meio a essa santidade. Então, gente, glória a Deus. A Ele toda a glória para sempre. Então, assim, glória a Deus. Glória a Deus. Theo, fala. É que eu ouvi também, tempos atrás, alguém falar assim, que nada do que eu faço pode fazer com que Deus me ame mais, né? Nada do que eu faça para Deus pode fazer com que Deus me ame mais, nem nada do que eu, vamos dizer assim, faça de errado vai fazer Deus me amar menos. Mas não é bem assim, não. Essa pergunta é uma pergunta complicada. Minha irmã está com muitas perguntas complicadas hoje. E eu ouvi isso de um pastor, mas não é bem assim, né? Fala, mano, pode falar. Pensamento. Vou colocar assim. O camarada caminha com o Senhor há anos e tal, e de repente ele diz, eu não quero mais. Eu resolvi que frustrou, ou caiu numa linha de pecado. Enfim, ele saiu do âmbito da vida com Deus e tal, comunhão com a igreja, enfim. Quando ele aceitou o Senhor, ele foi incluído em Cristo. Ele passou a ser filho. Ele deixa de ser filho ou não? É mais uma daquelas perguntas de 10 para as 10, assim, pega aí. 10 para as 10, que a resposta é 10 para as 10. E na palavra de Deus, se o nome está escrito no livro da vida, nunca mais se apagará. Assim, à luz da Bíblia é difícil, irmão, eu te dar uma resposta. Mas talvez Deus tendo a visão de todo o tempo, porque o teu nome não estava escrito no livro da vida, entendeu? Para quem vê tu achava? Tipo assim, para quem é onipotente no presente, tem a visão de todo o futuro e o passado, considerando assim, né? Então aí para ele, por que ele já escreveu antes? Porque já estava escrito, porque ele já sabia o que ia acontecer. Mas não é que ele decidiu por ti, ele sabia as decisões que tu iria tomar. Então, só que também ele ia influenciar algumas decisões. Esse é o mistério, né? É que assim, como é que Deus... Mas ele tem a visão. Assim, só vamos começar só a lançar cenas, então, sim, para a parte que vem. Como é que Deus escreve a história? Baseado na onisciência, ou ele governa mesmo, decreta? Ele escreve porque ele é o autor, ou ele escreve porque ele copia antes que aconteça? O que ele já viu, já está vendo o que vai acontecer? Porque eu acho que é o seguinte também, assim, se tu faz uma máquina, tu projeta uma máquina, quem projeta a máquina, tu sabe como ela vai se comportar em todos os seus... Se tu tem uma equação matemática, tu faz equação, tu bota as entradas nela, tu vai saber quais são as saídas do resultado da equação. Agora, para Deus, Ele sabe a constituição do nosso DNA, dos nossos pensamentos, de tudo. O que para nós é muito complexo, mas de imaginar as nossas decisões, para Deus é muito simples, porque Ele é muito além da nossa capacidade. Então eu acho que é assim, a nossa construção física também, toda a nossa alma, tudo que é muito complexo para nós entender, para Deus está muito claro, porque Ele projetou tudo. Então Ele sabe quais vão ser as nossas decisões. Ele projetou. Ele projetou então? Sim. Ou ele já sabia? Entendeu? Mas ele já sabia que ia fazer errado. Ele sabe. Só que também ele influencia, por exemplo, lá o faraó lá do Egito. Sim. Não está escrito que ele endureceu o coração do faraó,
Mas não foi Deus que tomou a decisão. Ele endureceu o coração. Agora o faraó que decidiu não querer ceder, entendeu? Então a culpa é do faraó, mas Deus influenciou. Entendeu? Mas Deus influenciou, mas a culpa é do faraó, porque o faraó que decidiu. Isso é profundo, irmão. Porque quem amolece se endurece. É complicado. É muito complicado. É muito... Não sei, assim, a gente vai estudar com calma. Será que o cara salvo ele pode se perder? Mas na realidade é porque se perdeu é porque nunca estava escrito no livro. Só comparar. Estava escrito no livro. Só. Fala, Na predestinação da eleição. Eu acho que não é nenhum dos dois, eu acho que é diferente. O homem criou uma regra que chama um nome. A predestinação e a eleição não é nenhum dos dois. Mas criança filho não dele. Eu não deixar ser filho dele. Mas que esse filho pode entendeu? Todo. Sim. O meu pai foi o maior traste, mas não deixar de ser filho dele. Entendeu? Porque assim, mano, E aí, essa é a questão que eu queria saber. Quando o homem com o homem, né? É que quando a Bíblia vai falar de salvação, ela vai usar muitas imagens. Porque assim, se Deus fosse falar uma linguagem dele, a gente não ia entender. Então ele vai usar a nossa linguagem, vai pregar por parábola, por exemplos que nós entendemos. Só que esses exemplos também por si mesmos são imperfeitos. Então por isso que Deus dá mais de um exemplo para tentar a gente enxergar isso aí de vários ângulos diferentes e ter uma visão equilibrada, entendeu? Então isso que o irmão está falando, por exemplo, é regeneração. Regeneração o quê? Nasceu de novo. Nasceu de novo é filho de Deus, recebeu o DNA de Deus, vamos dizer assim, na linguagem de 1 João capítulo 2, capítulo 3 especialmente. Não, você tem a semente de Deus, né? João fala. Então você não pode mais continuar no pecado, porque a semente de Deus não vai produzir pecado. Isso seria uma heresia. Mas então se ele nasceu de Deus mesmo, ele é de Deus, não é do mundo. Então significa que ele nunca mais vai se perder? Ou então significa que mesmo que ele se afaste, mas o Senhor vai atrair, vai conspirar para o atrair com cordas de amor ou com cordas de dor, mas lá na frente visando essa reconciliação com seu filho, como é o caso de Lucas 15. Mas quem de nós sabe se a pessoa nasceu ou não nasceu de novo? Aí começa a sair as camadas do mistério. Porque você vê um cara ali, às vezes ele foi tocado pelo Espírito Santo, sofreu emoções, entendeu uma superioridade ética na mensagem do Evangelho, começou a caminhar, até se envolveu nas atividades e tal, e aí de repente o pecado suscita de novo e ele abandona. Então ele abandonou por quê? Ele abandonou porque ele é um novo nascido, que vai ser como um filho pródigo, vai voltar, ou simplesmente ele saiu do nosso meio, também usando a linguagem de João, saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Ou seja, nunca foi mesmo. Não sei. Então, mano, um negócio, o abacaxi é grande, irmão. Apocalipse 3 fala assim, guarda para que ninguém tome a tua coroa. Sim. Quer dizer que dá Não é a salvação? Não está se referindo à salvação? Não lembro o contexto se era salvação, mas eu acho que era galardão para a igreja, eu acho. Acho que é Apocalipse 3. Não sei onde é que eu li filhos e criaturas assim na Bíblia. Sim, é isso. Quem é filho, quem é criatura, né? Nasceu de novo, mas se nasceu pelo fruto, mas às vezes ele está no fruto naturalmente de disciplina. Cara, não dá para olhar e dizer aquele cara ali. A fato é que o homem ele sempre busca uma brecha para tentar achar uma justificativa, para querer dar um malandrinho. Isso que é o fato, entendeu? Muitas vezes o ser humano tenta achar uma brecha. Às vezes ele está em crise só, não é que ele quer achar uma lá, mas às vezes ele não consegue entender, ele está confuso, entendeu? Às vezes ele está decepcionado. Daqui a pouco aquela parte do Bíblia que Paulo fala que o bem que ele quer fazer. Romanos 7. O que ele quis expressar? Qual é a. Aí ele estava falando que a natureza de pecado ainda está presente, entendeu? Mesmo ele sendo regenerado. Mesmo ele sendo regenerado. Ele está em luta com ele. E aí isso quer dizer que ele ainda fazia coisas que de repente não agradavam a Deus? Que ele queria fazer o bem, mas ele ainda acabava fazendo o mal. Em muitos momentos ele ainda era vencido pelo pecado.
Nós somos assim. Mas ao mesmo tempo, Romanos 8 vai dizer o quê? Vai dizer que não, mas peraí, nós temos poder de Deus, hein? Romanos 6 ele fala isso, tá? Nós temos poder sobre o pecado, então o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então a gente, se a gente segue o pecado, é uma decisão nossa, porque em Cristo temos a disposição e poder para viver uma vida de santidade. Queira ou não, nós temos duas naturezas também. Sim, aquilo que a gente conversava, não, nós temos duas naturezas. Porque assim, a nossa redenção não veio ainda da presença do pecado, veio do poder do pecado. Nós somos libertos da tirania do pecado, não somos mais escravos do pecado. Mas o pecado ainda habita na nossa carne. Só para esclarecer aqui, ó, o Apocalipse 3 diz assim, ó, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então é salvação, né? Ao vencedor. Ao vencedor. Ao que venceu. Venceu quem? Aí depois, mais pra frente diz, ó, vem. Pra frente ele tá pra outra igreja já, isso não. Disse a igreja de Sardes. Ah, tá. Só para ter certeza. Não, falando, citou uma promessa para uma igreja e depois tem outro contexto, tem outra igreja. Ah, tá. É o contexto daquela carta. Se você usa o contexto de uma carta para justificar o contexto de outra carta, tem que ver. Tem que estudar aquela carta daquela igreja. Mas o padrão de Apocalipse 3 é sempre assim, promessas, né? Geralmente uma exortação, uma exceção de Filadélfia. Exortação, encorajamento, mas encorajamento vem pelo galardão. Uma palavra de alerta. Eu teria que estudar mais a fundo isso. Mas aí eu te pergunto, mas então pode apagar o livro da vida? Porque ele disse que não vai apagar. Ao vencedor. Pois é, mas ele pode apagar ou não? Nunca teve lá ou ele apagou? Ele escreve a caneta ou escreve a lápis? Maninho. Porque já está escrito, não tem uma passagem que fala que já está escrito antes? 139, são 139. Já está escrito antes, porque ele sabe o futuro, então não nunca estava, né? A lápis, entendeu? Porque aí não sei, entendeu? A lápis escreve a minha opinião, por isso que eu digo. Vamos lá. Porque, mano, só quero dizer uma coisa, irmão. Eu quero chegar lá e perguntar para ele. Só que a hora que eu ver ele, que eu vejo, ele disse para nós assim, ó, lá na palavra, naquele dia nada me perguntaria. Já vai saber, né? Já vai saber. Eu tenho uma dúvida, porque às vezes tem tanta pergunta que a gente não consegue entender, ou até mesmo tu assim fica. Enfim, eu não sei se existe esse versículo, mas me parece que eu ouvi, mas também não sei se está na Bíblia, que alguns mistérios pertencem a Deus. Existe esse versículo aqui? Tem um provérbio que diz que a glória de Deus é ocultar as coisas e a glória do homem é revelá-las ou descobrir. Mas eu acho que é Deuteronômio que também fala que as coisas ocultas pertencem a Deus. É lá no Antigo Testamento. Então seria uma resposta para as nossas indagações. Não, tem coisas que não vai entender mesmo. Diz que assim, tem que abrir, né? Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, na tua presença. Nós queremos, Pai, que nenhuma das nossas incompreensões jamais venha nos desfocar da glória e da cruz de Cristo, em quem nós te conhecemos, Pai, e descobrimos e vimos de maneira inegável toda a glória da tua santidade, de como tu realmente reages ao pecado, como realmente tu não toleras, como realmente isso é sério, de como realmente tu és puro e de como realmente o Senhor não negocia, de como realmente o Senhor é fiel a si mesmo. Mas ao mesmo tempo nós vemos, Pai, como tu és um Deus de amor, como tu és um Deus que se importou em nos incluir nessa justiça, nessa satisfação ao nos substituir e vir morrer, Pai, no nosso lugar como esse perfeito homem encarnado, sendo Deus que se esvaziou de si mesmo em nosso favor. Nós queremos te exaltar, Senhor, nessa aula, nós queremos te adorar, Senhor, que esse lugar, que esse tempo e esse espaço
sejam não apenas dedicados ao conhecimento, mas também à adoração, à medida que nós vamos te conhecendo um pouquinho. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.